Davi e Batseba, uma história que nos ensina sobre pecado, arrependimento e a misericórdia de Deus. Uma história que começa com o auge de um reinado vitorioso, mas que rapidamente se torna um conto de falha humana, consequências dolorosas e, no final, redenção. Davi, o grande rei de Israel, havia sido ungido por Deus e conquistado muitas vitórias. Ele havia derrotado Golias, havia reunido o povo de Israel e estabelecido um reinado forte e próspero. Mas, apesar de suas muitas vitórias e do favor de Deus, Davi, como qualquer ser humano, não estava isento das tentações e das fraquezas da carne. Era uma tarde tranquila na cidade de Jerusalém, e Davi, em vez de estar no campo de batalha como era seu costume, decidiu ficar no palácio. Talvez fosse o cansaço das batalhas anteriores, ou talvez fosse a soberba de um homem que alcançou tanto, mas a verdade é que ele se afastou do seu papel como líder espiritual e moral do povo. Davi estava em seu palácio, passeando no terraço, quando viu Batseba, a esposa de Urias, tomando banho. O rei, ao vê-la, ficou imediatamente atraído por sua beleza. O desejo cresceu dentro dele, e em vez de resistir à tentação, Davi mandou chamar Batseba. Ela veio até o palácio, e os dois tiveram um encontro íntimo. Batseba, naquela noite, concebeu um filho, e ao saber disso, enviou uma mensagem a Davi para lhe contar que estava grávida. Davi, ao ouvir essa notícia, se desesperou. Ele sabia que tinha pecado, mas o que mais o preocupava era o escândalo que isso poderia causar, especialmente considerando que Batseba era casada com Urias, um de seus soldados mais leais, que estava fora, em guerra. Davi, então, tentou esconder seu pecado de uma maneira ainda mais errada. Ele mandou chamar Urias de volta do campo de batalha, esperando que ele fosse para sua casa e dormisse com sua esposa. Assim a paternidade da criança seria encoberta. Mas Urias, sendo um homem de caráter recusou-se a ir para sua casa enquanto seus companheiros estavam em guerra, ele ficou na porta do palácio, dormindo com os guardas, dizendo que não poderia se permitir desfrutar de um conforto tão pessoal, enquanto seus irmãos de batalha estavam em situações difíceis. Davi ficou desesperado. Não poderia deixar que sua falta fosse descoberta, então decidiu dar um passo ainda mais sombrio. Ele mandou que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, onde a luta era mais intensa, e instruiu seus comandantes a se retirarem, deixando Urias vulnerável ao inimigo. Urias foi morto em combate, e com isso, Davi pensou que seu problema havia sido resolvido. Ele mandou trazer Batseba para o palácio, e ela se tornou sua esposa. No entanto, o que Davi não percebeu era que, embora tivesse tentado esconder seu pecado, Deus estava vendo tudo. E Deus, que conhece o coração de cada ser humano, não ficou em silêncio diante da injustiça cometida. Deus enviou o profeta Natã para confrontar Davi. Natã foi até o rei e contou-lhe uma parábola. Uma história sobre um homem rico que, tendo muitas ovelhas, tomou a única ovelha de um homem pobre e a matou para dar de comida a um visitante. Davi, ao ouvir a parábola, ficou indignado e exclamou que aquele homem merecia a morte, e que ele deveria restituir 4 vezes o que havia tirado. Natã então olhou para Davi e disse: Tu és esse homem. Davi, naquele momento, ficou chocado. Ele reconheceu que o homem rico na parábola era ele mesmo. Ele havia pegado a mulher de Urias e matado o marido para esconder seu pecado. Davi se arrependeu profundamente diante de Deus. Ele sabia que havia falhado, não apenas contra Urias, mas contra o próprio Deus. Ele confessou seu pecado e pediu perdão. Pequei contra o Senhor, disse Davi. Natã, tocado pela sinceridade do arrependimento de Davi, diz-lhe que Deus o perdoava, mas que as consequências de seu pecado seriam inevitáveis. A criança que Batseba estava esperando morreria. Como um reflexo da gravidade do pecado de Davi, embora Deus tenha perdoado Davi, ele ainda teria que enfrentar as consequências de suas escolhas. E, assim, o bebê nasceu, mas morreu pouco depois de seu nascimento, o que causou grande tristeza em Davi e Batseba. Mas, apesar do sofrimento, essa história não termina com uma tragédia sem fim. Davi, ao reconhecer sua falha e se arrepender sinceramente, recebeu o perdão de Deus. E mais tarde, Davi e Batseba tiveram outro filho, Salomão, que se tornaria o próximo rei de Israel, conhecido por sua sabedoria e riqueza. A história de Davi e Batseba nos ensina que, apesar de nossas falhas e pecados, Deus é um Deus misericordioso e perdoador. Quando nos arrependemos sinceramente, Ele está disposto a nos restaurar. A história de Davi também nos lembra que, embora a graça de Deus seja abundante, o pecado tem consequências. Davi experimentou em sua própria vida que, por mais que Deus perdoe, as escolhas que fazemos têm impactos que podem durar. Davi teve que enfrentar as consequências de suas ações, mas ele também experimentou o perdão e a restauração que vem de um coração arrependido.
Essa narrativa é um poderoso lembrete de que ninguém está além do alcance da graça de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele também era um homem com falhas como todos nós. Porém, mesmo em sua queda, Davi nos mostra o caminho do arrependimento e da restauração. Ele não se escondeu de Deus, mas reconheceu seu pecado, buscou perdão e, através da misericórdia divina, continuou a ser usado por Deus para cumprir seu propósito. Se inscreva-se no Fé Sem Rótulos 56, curta, comente e compartilhe.